Alunos, eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula nós vamos estudar os zeros da função quadrática, também chamada de função do segundo grau. Zeros da função. Para calcular os zeros da função f de x é igual a ax² mais bx mais c, precisamos calcular f de x igual a zero, ou seja, você vai pegar a sua equação e igualar a zero. Logo, devemos calcular ax² mais bx mais c igual a zero. Observe que esta é a representação de uma equação do segundo grau que você já estudou lá no seu nono ano. Você se lembra de como resolver uma equação do segundo grau? Vamos recordar. Para resolver a equação ax² mais bx mais c, né, o a, b, c são números reais e o a não pode ser zero, temos que usar a fórmula de Bhaskara, conforme a gente já revisou na aula anterior, né? Então vamos lá. A fórmula de Bhaskara é o seguinte: para eu calcular o valor de x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada, né, de delta. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Lembre-se de que o valor do discriminante, ou delta, determina a quantidade de raízes reais da equação. Se o delta for maior do que zero, ou seja, se o delta for positivo, se o discriminante for positivo, a nossa equação vai ter duas raízes reais e diferentes. Mas se o delta ou o discriminante for zero, então a nossa equação terá duas raízes reais e iguais, tá? Ou seja, você vai encontrar um único número. Mas se o delta for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, não vai ter nenhuma raiz real, tá? Podemos, então, dizer que o número de zeros de uma função será a mesma coisa que o número de raízes de uma equação. Relação entre o coeficiente e zeros da função. Em toda equação do segundo grau, podemos utilizar a relação entre as raízes da equação para resolver diversos problemas. Mas que relação é esta? Vamos lá. Você aprendeu lá no nono ano uma fórmula chamada soma e produto, tá? Soma e produto das equações do segundo grau. E ela diz o seguinte: a soma de duas raízes, que é x1 mais x2, ou x' mais x2', diz o seguinte: é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Isso aqui facilita muito você resolver as equações e evita o dispêndio de tempo, já que a equação do segundo grau ela demora mais do que a soma e produto. Acontece que eu aconselho você a usar soma e produto quando o coeficiente a for 1, né? Fica bem mais fácil. Nem sempre você encontra por soma e produto. Quando você não conseguir, recomendo então você usar a fórmula de Bhaskara. Mas são essas relações que às vezes deixam o nosso cálculo um pouco mais rápido. Vamos lá. Exemplo: determinar os zeros de uma função. Aqui eu resolvi isso aqui usando a fórmula de Bhaskara. Mas se você quisesse resolver por soma e produto, o que você precisa saber? Vamos pensar o seguinte. Aqui, olha, onde está esse menos 6. Eu preciso pensar em dois números cuja soma dê mais 6 e cujo produto, cuja multiplicação tem que dar 5. É fácil, professor. É 5 e 1, porque 5 vezes 1 vão dar 5. E 5 mais 1 vão dar 6, é 5 e 1. Entendeu? É assim que você vai usar a soma e produto. Agora, se você quiser usar a fórmula de Bhaskara, vamos seguir o passo a passo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Menos 6. Então, b ao quadrado menos 4, o a aqui é 1 e o c é 5. 6 vezes 6 vão dar 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 36 menos 20, o delta ou o discriminante dá 16. Quando o delta for positivo, igual você encontrou agora, isso quer dizer que nós teremos duas raízes reais e diferentes. Então, para você encontrar essas duas raízes, que nós já dissemos ser o 1 e o 5, a gente vai continuar encontrando o x. Como é que calcula o x? X é igual a menos b, mais ou menos raiz do discriminante, ou do delta, né? Dividido por 2 vezes a. Então, menos o b. O b não é menos 6? Então, menos o menos 6. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, do 16. 2 vezes a, o a aqui é 1. 2 vezes 1, 2. Então, aqui menos com menos vão dar mais. A raiz de 16 vão ser 4. E 2 vezes 1, 2. Agora, você vai somar para achar a primeira raiz. Ó. 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. 5 é uma raiz. E a outra é 6 menos 4, 2. Dividido por 2 vai ser 1. Então, está aí. Do mesmo jeitinho que eu havia falado, né?
dois números cuja soma vão dar 6, ó, 5 mais 1, 6, e cujo produto, cuja multiplicação, 5 vezes 1, 5. Então, a solução do problema é 1 e 5. Exemplo 2. Seja a função f de x é igual a x² menos 6x mais c. Opa, o coeficiente c aqui ó, não foi dado. Encontre esse valor, no valor de c, para que se tenham dois zeros. Dois zeros são as duas raízes, tá, gente? Dois zeros reais e diferentes. Olha, nós vimos o seguinte, que para a gente ter dois zeros reais e diferentes, nós precisamos, então, que o delta, ou discriminante, seja maior do que zero. Então, vamos usar essa ideia. Delta maior do que zero. B² menos 4AC tem que ser maior do que zero. Substituindo o B por menos 6, o A por 1 e o C continua C mesmo. Menos 6 ao quadrado vão dar 36. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes C, 4C. Vou passar o 36 para a direita e vai passar negativo, né? Então, menos 4C maior que menos 36. A gente vai multiplicar por menos 1. Os sinais vão trocar, tá? E o maior vai virar menor. 36, se você vai dividir por 4, então o C vai ser menor que 9. Então, para você encontrar o valor de C, o C pode ser qualquer valor menor do que 9. Resumindo, podemos dizer que, de acordo com os zeros da função, o gráfico da função quadrada terá diferentes representações. Observe os casos possíveis. Olha, se o coeficiente A... O que é coeficiente A, gente? Coeficiente é esse número aqui. Olha, isso aqui é 1. Se o coeficiente A for maior do que zero, for positivo, a concavidade vai ser virada para cima. Ó. A boca da parábola virada para cima. Essa boca da parábola pode cortar o x duas vezes. Isso acontece quando o delta for positivo, for maior do que zero. Nós teremos duas raízes. E raiz é exatamente o local onde a função corta o eixo x. Então, x1, x2. No nosso gráfico, na nossa equação que você acabou de resolver, né? Agora há pouco não era 1 e 5. É como se o 1 fosse aqui e o 5 fosse aqui. Ou também, quando o delta for zero. Quando o delta for zero, você vai ter uma única raiz. Aí a parábola vem, encosta nessa raiz e volta. Ou seja, ela só encosta uma vez. É porque o x1 e o x2 são idênticos, tá? Toda vez que o delta for zero. Continuando ainda com A maior do que zero, pode ser que o delta dê negativo. Se o delta der negativo, você não terá nenhuma raiz real. O seu gráfico vai ficar solto, vai ficar voando, tá? Igual está esse aqui, aproximadamente. Bem, vimos todos os casos quando o A, o coeficiente A, voltando aqui, que o coeficiente A é o númerozinho que fica antes do x², tá? For positivo, tá? Mas e se ele for negativo? Vamos lá. Se o A for menor do que zero, se ele for negativo, a concavidade da parábola fica voltada para baixo. Então, aqui os casos, tá? São 3 possíveis casos. O primeiro caso é quando o delta é maior do que zero, ou seja, o discriminante é positivo. O segundo caso é quando o discriminante é zero. E o terceiro caso, né, é quando o discriminante é negativo, não encosta, não tem nenhuma raiz, tá? Bem, chegou a hora de você praticar. Vamos resolver os exercícios. Eu vou deixar os exercícios, você vai pausando o vídeo, né, devagar e vai resolvendo. A questão número 1 pede para encontrar os zeros. Aí lembra-se, zeros é a mesma coisa que você encontrar as raízes. Você vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Número 2, letra B e C, a mesma coisa, sendo que você pode usar soma e produto, tá? Fique à vontade para escolher. Número 2, usando a fórmula de Bhaskara, determine se existem zeros nas funções. Bem, para existir zero, você aprendeu, né? O delta tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, né? Ele não pode ser negativo. Então, basta que você encontre o delta, tá? Se o delta der negativo, né, você vai encontrar as suas raízes, tá? É possível encontrar. Mas se o delta der negativo, não é possível encontrar. Questão 3. Para que valores reais de K a função que foi dada, agora repare que o A aqui, olha, é 1, né? Desculpa, né? O A aqui é o K, né? Queremos saber o A, né? K, x² menos 5x mais 4, admita zeros reais iguais. Bem, para admitir zeros reais iguais, o delta, você vai fazer o delta, tá? O discriminante tem que ser igual a zero. Então, você vai armar a fórmula do discriminante da mesma forma que nós fizemos lá no exemplo. Questão 4. Para que valores reais de m, a função f de x é igual a 9x² menos 6x mais m não admite zeros reais. Ou seja, não tem raízes, tá? Na nossa equação.
Isso aqui só acontece quando delta for menor do que zero. Então, você vai fazer o discriminante da mesma forma como o exemplo, da mesma forma como a questão anterior. Só que agora é menor do que zero, não admite números reais, né? Zeros reais é menor que zero. E nesta aqui vai ser igual a zero. Bem, chegamos ao final de nossa videoaula. Agora é a hora que você ir fazendo os exercícios, né? Volta o vídeo aí, pratica um pouco aí e até a próxima. Fica com Deus.